aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai continuar aquela conversa sobre como eu planejei a abertura aqui da Talismã, tá? Da minha assessoria societária e como vocês também podem fazer para começar a abrir a assessoria de vocês, ok? Então aqui eu vou dar mais algumas diquinhas, essa é a parte 2, a continuação de como você vai planejar a abertura da sua assessoria, beleza? Então, gente, não se incomodem porque eu vou dar uma olhadinha aqui no roteiro, tá bom? Que tá aqui do meu ladinho. Então, a primeira coisa, eu já tinha falado, inclusive, no vídeo anterior, que você precisa formar o caixa da sua empresa, só que eu não falei com tantos detalhes. E por que é importante você juntar um valor aí pro caixa da sua empresa? Porque toda empresa ela tem uma despesa, então vamos contar aí que pra gente fazer essa parte aí de serviço societário não é tão grande, só que existem alguns detalhes dentro dessa reserva que você precisa guardar, né, pra você poder continuar trabalhando nesses meses, caso você não consiga algum cliente, ou, né, a gente sabe que às vezes passa por um certo período de dificuldade aí no início, e pra você não ter problema e não ter que parar, antes você se planeja e guarda essa reserva aí, esse caixa da sua empresa para ela girar. Então, o que eu coloquei aqui que é importante vocês guardarem, vocês considerarem nesse cálculo do caixa da empresa? Primeiro, a gente precisa da internet, ela é primordial. Então, é legal você guardar aí esse valor somado a alguns meses, né? Multiplicado por alguns meses aí, para você não ficar sem acesso, tá? Porque sem a internet você não vai conseguir trabalhar, certo? Isso aí é praticamente a nossa ferramenta principal junto de um notebook. Às vezes também a gente precisa fazer algumas assinaturas. Vamos supor que você tem uma conta bancária, né? Você paga lá uma mensalidade para ter acesso aos serviços, emitir boleto, né? Então você precisa também guardar esse valor aí que é cobrado mensalmente nessa continha aí do caixa da sua empresa. Se você, por exemplo, tem um histórico, alguma automação, né? Se você mexe com algum programinha para você guardar os históricos aí dos seus processos, por exemplo, eu mexo muito com o Trello. Então, ele é pago também, né? Tem a versão paga. Então, se você quiser, você já coloca isso aí também tudo no seu planejamento. Se você paga um antivírus, por exemplo, então tem muita coisa que pode entrar aí no mensal da empresa, tá? Para você colocar como conta para o seu caixa. E você também não pode esquecer que você vai ter um CNPJ, certo? Então, você vai pagar a guiazinha do DAS. Então, você também precisa ter esse valor em caixa aí, para pelo menos os 6 primeiros meses que você for trabalhar por conta, ok? Então, sempre considere isso. Então, considere imposto, considere a internet que você vai precisar usar, considera também as assinaturas que você vai precisar, né, para ter acesso ao seu histórico, à organização da sua empresa no geral. Se você também tiver uma conta PJ aberta que tenha a cobrança de alguma tarifa, né, você também precisa guardar esse valor. E falando no seu primeiro cliente, qual que é a dica que eu vou dar para você conseguir captar o seu primeiro cliente, né, aí para sua assessoria societária? Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para você é, se você tem um bom relacionamento com o seu empregador, você pode transformar o seu vínculo CLT no seu primeiro cliente. Por que não? Você já pensou isso? Poxa, é super legal quando você tem um relacionamento super de confiança aí, quando já viram todo o seu trabalho, às vezes você trabalha anos, né, com a empresa e não quer quebrar esse vínculo, você pode oferecer o seu serviço como PJ, né? Por que não? Mas aí eu não tô falando de pejotização, tá, gente? De você continuar como se você fosse um CLT. Eu tô falando de você realmente abrir a proposta de trabalhar com a terceirização do serviço de legalização dentro dessa empresa que você já trabalha. Então fica aí uma dica. Se você tem um bom relacionamento e esse é um cliente que você gostaria, né, de ter, seu vínculo CLT já pode ser o seu primeiro cliente. Ele trabalhe muito, trabalhe como um condenado. Só emoção. Terceira coisa, trabalhe muito. Trabalhe como um condenado, realmente, pelo que você quer. Porque se o que você tem vontade é de abrir a sua empresa, você já sabe que empreender não é brincadeira. Se você acha que você vai sair do CLT e você vai trabalhar no tempo que você quer, mentira, gente. Não vamos romantizar empreendedorismo. Geralmente você trabalha muito mais e principalmente no início. Então tenha isso na sua mente, tá? Na sua cabeça, que você vai trabalhar muitíssimo mais. Só que você está trabalhando pelos seus sonhos, né? Então eu acho que você sempre tem um gás a mais. Porém,
a carga de horário é sempre muito maior do que você trabalhar no CLT. Então já tenha isso na cabeça, você vai trabalhar muito e vai trabalhar duro. Então, se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, deixa aqui o seu like. Também escreve aqui pra mim nos comentários qual outro assunto você gostaria de me ver aqui falando, explicando, ensinando pra vocês, beleza? Até o próximo vídeo.